Na aula de história de hoje, nós vamos trabalhar sobre a escola, tá certo? Mas antes da gente aprofundar esse conteúdo que está disponível no livro, tá bom? Na verdade, o capítulo que nós vamos trabalhar esse mês, nesse semestre, fala basicamente sobre a vida escolar, tá bom? Pra gente dar uma iniciada, pra gente começar a falar um pouco desse conteúdo, eu trouxe para vocês hoje um texto, e nesse texto você vai realizar, junto com a tia Jaque, a leitura. Em seguida, nós vamos fazer a interpretação desse texto. Peguem, tá bom? O caderno, o lápis e a borracha. Vamos lá. No caderno, você vai fazer o cabeçalho. Lembre-se de Colégio Pequeno Aprendiz, o nome da cidade, a data e a disciplina, que é História. Olha lá. Depois, você vai pular uma linha, tá bom? Depois que você pular uma linha, você vai colocar assim. Número 1. Leia o texto e responda. Vou deixar para vocês. Leia o texto e responda 2 pontos. Vou deixar para vocês disponível o texto, tá bom? Na tela. Vou ler para vocês. Você vai copiar. Depois, abaixo, você vai realizar as perguntas. Vamos lá fazer por etapas. Realizou a pergunta, número 1. Leia o texto e responda 2 pontos. Certo? Você vai pular 2 linhas e vai realizar a escrita do texto que eu vou deixar disponível para vocês. Lembre-se da pausa no vídeo, copiar o texto, lembre-se dos parágrafos, tá bom? Nesse texto, você tem que observar os sinais de pontuação. Tem aí 2 pontos e o travessão é quando o personagem está falando, é uma fala de um personagem, tá bom? Olha lá, lembra-se, né, que a gente trabalhou sobre os sinais de pontuação. Você vai ler junto comigo e você vai copiar o texto, tá certo? Vamos lá começar a leitura? O texto é assim. Tadeu e Eliana vão para a escola. Dolly vê os meninos e late. Ela quer ir com os meninos à aula. Tadeu diz: Dolly, cães não vão à escola. Eliana fica com pena, por isso pega sua cadela no colo e leva para dentro de casa. Dolly sobe na janela e fica lá até os meninos voltarem para a escola. Certo? Agora você vai fazer o seguinte, você vai copiar o texto, ok? Assim que você terminar de copiar o texto, você vai pular uma linha e vai colocar assim. Pulou uma linha, né? Letra A. Dê um título ao texto. Lembra que lá, antes da tia Jaque começar a ler o texto, eu pedi para vocês pularem 2 linhas, não foi? E copiar o texto, pois é. Nessas 2 linhas foi justamente para você escolher uma e realizar o título do texto. Quando você for responder essa atividade número 1, quando você for realizar o título do texto, faça o seguinte, sublinhe, tá bom? Sublinhe o título do texto para você também identificar o título que você fez, tá certo? Lembre-se que o título do texto, ele sempre tem que ser coerente com o texto que está sendo produzido. No caso, o texto já foi produzido, tá certo? Ele é de uma autora, então você só vai realizar a produção do título, tá bom? Vamos lá. Letra A, dê um título ao texto. Pulou 2 linhas. Letra B, quem são os personagens desse texto? Pulou 2 linhas. Na letra C está assim. Qual nome você daria à escola de Tadeu e Eliana? Tadeu e Eliana são nomes de pessoas. Nomes de pessoas a gente escreve com letra maiúscula. Pulou 2 linhas. Vamos lá. Você já pode realizar a resposta desse texto. Mas solicito que você realize a leitura também, tá bom? Mesmo que você ainda apresente alguma dificuldade de leitura, solicite o auxílio de um adulto, tá bom? Lembrando que o auxílio de um adulto não é ele ler para você, é você buscar, tentar ler só, tá certo? E ele
no caso, quando você achar ele muito extenso, o texto, ou um pouco cansativo, você pode ler 2 palavras, ele lê uma e assim por diante, tá certo? Não, no momento em que a gente já tá, no caso do primeiro ano, você tem que tentar estar buscando mesmo, tá lendo o texto só, tá ok? Esse texto, ele é ótimo para vocês e vamos lá, tá praticando a leitura. Respondeu. Amanhã, na próxima aula, eu vou realizar a correção, tá certo? Desse conteúdo de história. Na verdade, na próxima aula, eu vou realizar a correção dessa interpretação de texto e assim a gente vai poder estar se aprofundando no conteúdo de história, que esse capítulo está basicamente falando sobre o ambiente escolar. Tá bom, primeiro ano? Essa é a atividade de hoje. Tchau!